Para mim, também essa pressão toda é completamente injusta e a gente sabe de onde vem, né? A gente vive num país racista, infelizmente. É um verdadeiro absurdo. Eu preciso vir aqui falar que estão deturpando tudo o que está acontecendo. Não tem nada a ver com racismo. Tem a ver com uma insatisfação da torcida em relação ao profissional. Precisamos parar com essa lacração absurda. Tem algumas coisas que são importantes. A torcida uniformizada xingou o Rui Costa, né? O torcedor da arquibancada normal, que não era uniformizado, xingou o Roger e vaiou desde a entrada dele em campo. Existe um ingrediente para ser avaliado. Lá vai. E quem tem que falar disso é, digamos, os especialistas, que é o racismo. Existe. E o histórico recente do Roger também não é um histórico de grandes trabalhos. Ele está só tentando fazer o seu trabalho, mas a conjuntura toda foi de um erro. Salve, salve, rapaziada, ligado aqui no Cortes do Base. Hoje muita polêmica, viu, rapaziada? A situação do Roger está cada vez mais insustentável. Só que a mídia também tá passando um pouco dos limites, tá? Vou trazer todos os detalhes aqui nesse vídeo. Vamos reagir juntos aqui à fala do Jorge Igor, da filha do Arry Macis, presidente do São Paulo, que deu no meio da jornalistazinha militante que fez uma acusação gravíssima contra a torcida tricolor. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. E já vamos à análise aí do Jorge Igor, rapaziada. Vem comigo, bora! Talvez nenhum treinador na história do São Paulo tenha vivido o que o Roger Machado está vivendo. E qual é a explicação, Jorge? Tem vários fatores que explicam isso aí. Um deles, para mim muito forte, a demissão do Crespo. Qualquer treinador que chegasse ali depois dessa demissão injustificável do Crespo sentiria esse peso, a não ser que o São Paulo trouxesse um treinador de primeira prateleira global, né? O futebol brasileiro não é capaz de atrair profissionais desse nível hoje. Porque foi uma decisão estapafúrdia. O Crespo sai na liderança do Campeonato Brasileiro, fazendo um bom trabalho e externando as dificuldades do clube. O clube que passou por um afastamento de um presidente. Caiu por falar a verdade. Aí chega o Rafinha, em poucos dias assumindo o futebol do clube, vai para a coletiva, detona a fala do Crespo. O Crespo é obrigado a modular ali o discurso. Então Rui Costa e Rafinha têm muita responsabilidade daquilo que o Roger está passando. O desempenho do time, que nem sempre é bom, por mais que ontem o São Paulo tenha finalizado várias vezes. O São Paulo tenha tido dominância sobre o Juventude, 2 bolas na trave, pênalti perdido, produziu para ganhar demais. Mas em alguns momentos o desempenho não é bom, as alterações do Roger não agradam, os discursos do Roger são de difícil compreensão muitas vezes. Ele mesmo admitiu que precisa modular. E o histórico recente do Roger também não é um histórico de grandes trabalhos. Ele está só tentando fazer o seu trabalho, mas a conjuntura toda foi de um erro. Foi um erro a diretoria do São Paulo tomar a decisão e conduzir o processo do jeito que conduziu. E ele, na beira do campo, é quem tá pagando a conta. E é isso, rapaziada. Uma análise simples, uma análise perfeita, que não precisou de lacração, não precisou apelar pra cartilha do racismo, não precisou de nada disso. Mas como não poderia faltar, apareceu uma jornalistazinha aí que só aparece nesses momentos, quando vai falar sobre esse tipo de assunto, né? E essa jornalistazinha meteu essa. Renan, para mim, também essa pressão toda é completamente injusta e a gente sabe de onde vem, né? Da onde vem, Domitila? Da onde vem? Fala! Fala, Domitila! A gente vive num país racista, infelizmente. Não tem outro motivo. As críticas... Vamos voltar de novo pra você ouvir o que essa mulher falou. Olha a atrocidade que essa branquela patricinha falou. Renan, pra mim, também essa pressão toda é completamente injusta e a gente sabe de onde vem, né? A gente vive num país racista, infelizmente. Não tem outro motivo. E sabe o que é mais triste, cara? É você ver esse cidadão aqui, campeão mundial com o São Paulo, que se diz torcedor do São Paulo, até participa do Arquibancada Tricolor, é contratado por lá também. Ele ouve essa mulher falando uma atrocidade como essa, e não tô falando isso porque ela é mulher, tá? Mas essa jornalista falando uma atrocidade dessa, e a esperança que nós São Paulinos temos, quando a gente vê o Renan aparecendo, é o Renan falar assim, pô, mas aí você tá indo pelo lado errado, pô. Aí não é bem por esse lado, não é bem por esse caminho, tem um contexto do qual a torcida do São Paulo tá chateada, tá? O Jorge Igor explicou absolutamente tudo, mas o Renan fingiu que nem ouviu, na verdade ele ouviu, mas não rebateu em nada. Isso que é o mais decepcionante. Isso que mais irrita, cara. A Lacrolândia é quando você tem um cara que se diz identificado com a torcida,
ouve essa pseudo-jornalista falando da forma que fala da torcida São Paulina, induzindo, dando a entender que a torcida tá pegando no pé do Roger porque ele é negro, e o cara não fala nada, pô, aí acabou, né? É impressionante. Eu queria que a Domitila falasse, vou até colocar aqui de novo a imagem dela. Eu queria que ela me trouxesse, rapaziada, qual que foi a atitude da torcida São Paulina que foi racista. Qual que foi a atitude, Domitila? Fala pra mim. Quando ela fala não tem outro motivo, ela deixa claro o que ela pensa. Ela acha que a torcida de São Paulo é racista. Então, Domitila, se você acha isso, se você tem esse pensamento e está externando isso pra todo mundo ver, venha com as provas. Mostra pra gente qual foi o momento que a torcida de São Paulo, os 34 mil torcedores que estavam no Morumbi, qual foi o momento que algum deles teve ato discriminatório? Não tem, você não vai conseguir falar porque não tem. Porque você sabe que não é por isso. Mas para você aparecer na mídia, você só consegue aparecer jogando as cartilhas. Cartilhas essa a qual você nem lugar de fala tem. Porque você é uma branquela patricinha e nunca sofreu com isso. Mas é impressionante como nada muda, né? Sempre é da mesma forma. Sempre é um branquelo, cagador de regra, que quer acusar as pessoas sem prova nenhuma e nada acontece. Fica do jeito que tá. Já passou da hora dos torcedores a qual sofre, porque não foi só o torcedor de São Paulo que sofreu isso, eu já vi várias acusações contra outras torcidas. Já passou da hora das torcidas se unirem, inclusive. Agora, no caso da torcida de São Paulo, a torcida de São Paulo deveria se unir e meter-lhe um processo pesado em cima dessa moça. Porque acusar alguém sem prova também é crime. Qual que é a prova da Domitila pra externar aí que o torcedor de São Paulo tá pegando no pé do Roger porque ele é negro? Antes de acusar a Domitila, prove. Eu quero ver a prova. Mas é tão covarde, tão canalha, que não vai fazer isso, né? Porque sabe a verdade. Esse é o cúmulo da canalice. E eu gostaria que a Domitila me mostrasse aqui, ó. Domitila, ó, fala pra mim, Domitila, esse cidadão aqui, esse torcedor, olha só, ele mandou o Roger tomar naquele lugar. Você quer me dizer, Domitila Becker, né, que esse cidadão aqui é racista? Você tá me dizendo que esse cidadão é racista? Você é branquela, você é branca, patricinha, do olho azul, do olho verde. Isso quer dizer que esse rapaz aqui, que tá indignado com um time que ficou quase o segundo tempo inteiro sem conseguir fazer um gol no Juventude, time de Série B, 11º da Série B, jogando com um a menos o Juventude, São Paulo jogando com um a mais. São Paulo não conseguiu fazer um gol. Isso quer dizer que esse cara que xingou o Roger, esse cara que é racista? Aí é o fim do mundo, né? Aí acabou, né? Mas não foi só a Domitila. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui mais um branquelo Mauricinho, né? Cagador de regra, que também foi no embalo. Olha só o PVC, olha só. Tem algumas coisas que são importantes. A torcida uniformizada xingou o Rui Costa, né? O torcedor da arquibancada normal, que não era uniformizado, xingou o Roger e vaiou desde a entrada dele em campo sozinho. Pera lá, a torcida que não era organizada xingou também o Rui Costa, não foi só organizada. A torcida comum também xingou o Rui Costa. Mas é um baita de um canalha mesmo, pra não entender isso, cara, impressionante. O que não é comum. Existe um ingrediente para ser avaliado. Lá vai. E quem tem que falar disso é, digamos, outros especialistas, que é o racismo. Existe. O Roger é o único técnico negro deste momento no futebol brasileiro. E toda vez que eu falo o único deste momento, porque, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo se assume negro. E o Vanderlei Luxemburgo nunca foi visto pela comunidade do futebol como um técnico negro. Mas Andrade, ele é. Cristóvão Borges, tivemos outros nomes. Sociologicamente, antropologicamente, por quem tem lugar de fala, mas acho que tem uma coisa que tá embutida aqui. Isso, rapaziada, mais um dando a entender que o torcedor de São Paulo pega no pé do Roger por conta da cor de pele dele. Eles usam e esvaziam uma pauta séria, uma pauta que deveria ser levada mais a sério. Mas, infelizmente, essa turma, sempre um branco, sempre um branquelo, vem pra sinalizar virtude e esvazia a pauta. Então, é isso, rapaziada. Enquanto esses jornalistas, esses pseudo-jornalistas, militontos aí, não levarem um processo no rabo, um processo coletivo no rabo, eles não vão parar. Então, passou da hora. Qualquer torcida que for acusada de uma acusação tão grave como essa, se unem, processem,
enfiem o processo, a trolha toda no rabo desses caras. Porque eu acho que só assim eles vão aprender. Vamos ver aqui pra finalizar a fala da Cristina Macis, filha do presidente Jair Macis, que deu no meio da Domitila Becker. Aí, toma, segura a bronca aí. Quero ver agora a Domitila. Gente, o mundo tá muito chato. Concordo. Eu acabei de ler uma reportagem da Domitila Becker, da UOL, dizendo que as vaias pro técnico Roger Machado são representação de racismo. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu preciso vir aqui falar que estão deturpando tudo que está acontecendo. Não tem nada a ver com racismo. Tem a ver com uma insatisfação da torcida em relação ao profissional. E olha que ela é filha do presidente que tá sofrendo muita pressão pra demitir esse profissional, hein? Eles não querem, simples assim. Agora, falar que isso é racismo dá toda uma outra conotação que não ajuda ninguém. Não ajuda o São Paulo, não ajuda a torcida, não ajuda o Roger. E não ajuda a causa. Não ajuda a causa, porque tem muitos militantes sérios, tá ligado? E sempre vem um branquelo pra esvaziar a pauta. É sempre um branquelo. Ou da patota. É trocar todas as... É inversão de valores. Então, assim, precisamos parar com essa lacração absurda. Vamos lembrar dos nossos maiores ídolos, todos negros, pretos. Aloysio Chulapa, Leônidas da Silva, Serginho Chulapa, Ronaldão, opa, Lucas, Cafu, Arboleda, Luiz Fabiano. Gente, podemos falar inúmeros ídolos nossos. Amoroso. São paulinos que nunca sequer mencionamos cor de pele ou qualquer coisa. É simplesmente se o cara é bom ou não. E se a torcida vaiou o Roger Machado é porque a torcida está insatisfeita com o Roger Machado. Simples assim. Então, gente, vamos parar com essa lacração, vamos parar. Por isso que nós, mulheres, a gente caminha tanto, a gente anda tanto, e daí por causa de uma bobagem, porque é uma bobagem, a gente dá vários passinhos para trás. Então, assim, eu quero vir aqui falar que isso aí é uma grande história pra boi dormir. Não tem nada a ver com racismo, tá bom? Tô aqui, podem comentar, podem falar o que vocês quiserem. Não tem nada a ver com racismo. Simples assim. É isso, rapaziada. Assina embaixo que a Cristina Macis falou. Tamo junto, forte abraço, é nóis.